Há muito tempo eu tenho observado isso. Cristãos, católicos, pessoas sinceras que seguem a Deus, que têm fé, que amam a Deus, que buscam viver o Evangelho, mas têm dificuldade no seu dia a dia em questões básicas. Julgam as coisas sem clareza. Repetem os mesmos erros. Parecem carecer de inteligência. Seus julgamentos estão turvados. Seus juízos são confusos. Os seus parâmetros estão perdidos. Isso é porque a igreja nos ensina que nós precisamos de duas asas para nos elevar à contemplação da verdade. E eu vejo que muitos dos meus irmãos cristãos, católicos, inclusive eu, temos uma asa quebrada. É sobre isso que nós vamos tratar na aula de hoje. Eu sou Adailton Azevedo. Nesse canal, nós trabalhamos formação humana para católicos através da consciência, contemplação da verdade, aprendizagem, assimilação do logos, da razão e treinamento, desenvolvimento de uma rotina que torne a virtude um hábito. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o retorno à boa razão. A razão, que é uma asa das duas asas que nos elevam à contemplação da verdade. Como mitigar a razão tem nos prejudicado a viver a nossa fé. Quer saber como isso pode te ajudar no seu desenvolvimento da sua formação humana? Vamos para a aula. Olá, seja bem-vindo à segunda aula dessa série de formação humana para católicos que estou dedicando aqui no meu canal. Na primeira aula, nós falamos sobre a importância da formação humana. Uma é a semente, um é o semeador, o que difere é a palavra. Na verdade, falar na ordem certa. Um é o semeador, que sai a semear, um é a semente, que é a palavra que é semeada, o que difere é o terreno. Entender e conhecer que tipo de terreno eu sou e me preparar para receber essa semente é o que me cabe. É a parte do Evangelho, do Novo Testamento, onde os apóstolos sempre dizem, né? Nessa semana nós estava lendo aqui a carta de São Pedro. São Pedro dizia: esforçai-vos. Esse é o nosso esforço. Atrapalhar menos a graça de Deus. Deixar a nossa natureza, deixar que a graça de Deus torne a nossa natureza cada vez mais dócil. E hoje eu vou trazer um ponto que é fundamental. Esse ponto aqui é crítico. Crítico. É o retorno à razão. Na aula de hoje eu vou explorar isso. Como eu falei, se você está assistindo só essa aula, já existe uma aula anterior. Vou deixar o link aqui na descrição da aula anterior. Assista essa aula, porque isso é uma sequência de uma formação humana que eu construí para grupos católicos. E aí eu decidi trazer isso aqui para o canal. O nome da formação é E se Deus existisse? Será que realmente, eu acredito que Deus existe, será que realmente eu vivo como se ele existisse? E o segundo ponto que eu preciso trabalhar aqui com vocês, né, que é o ponto dessa aula, é o retorno à boa razão. Isso é fundamental. Isso é fundamental. E até fugindo um pouquinho aqui do roteiro, qual é a importância disso, né? Por que isso é tão importante? Muitas vezes as pessoas têm algumas dúvidas. Por exemplo, será que existe um céu para cachorros? Ah, meu pet é tão lindo. Por que a gente não faz enterro, uma cerimônia? Se bem que tem gente que faz, né? Mas por que não existe rito religioso para um pet que morreu? Porque para um pet não existe vida pós-morte, tá? Os animais, eles têm ânima, mas essa ânima não é uma alma eterna, como é o caso dos seres humanos. Aqui no canal, eu já trouxe conteúdo, uma live só falando sobre isso. A alma humana é imortal, tá? Você procurar aqui no canal, vou deixar aqui também o link aqui embaixo. A alma humana é imortal. Como São Tomás de Aquino justifica a imortalidade da alma humana. E, basicamente, essa imortalidade está no fato do ser humano ser intelectual. Então, o ser humano, suas faculdades, elas ultrapassam a sua experiência sensível. Então, o ser humano,
ele consegue abstrair para a universalidade e não ficar só no particular. Basicamente, um pet, um animal, o que ele é capaz de conhecer e assimilar é o seu universo particular. Né? E como é que a gente pode ter essa certeza? Por exemplo, você não vê nenhum tipo de cultura sendo produzida pelos animais. A cultura é justamente isso, uma faculdade, resultado da intelectualidade humana. Né? O que não é resultado da intelectualidade humana não deveria ser chamado de cultura. Isso daí a gente já derruba um bocado de coisa aqui, que a gente chama de cultura. Mas eu explico bem isso na live. Mostra por que o ser humano ele tem uma alma imortal. Porque as faculdades da sua intelectualidade ultrapassam a sua experiência corpórea, sensível, a sua experiência particular. Tá? Isso corresponde ao próprio desenvolvimento do ser humano. Então, um bebê ele não tem essa percepção. E à medida que nós vamos evoluindo, amadurecendo, vamos sendo formados, a tendência é que a nossa intelectualidade ela nos expanda. E a gente chega justamente a essa compreensão de que eu consigo me abstrair para além da minha experiência particular. Então, resumidamente, seria um elemento que provaria de forma lógica, né, que a alma humana ela transcende a sua própria experiência particular. Então, por exemplo, eu costumo dizer, os pássaros cantam lindamente, né? Nem todos os seres humanos cantam lindamente como todos os pássaros cantam. Mas não existe nenhum disco gravado de pássaros. Os pássaros, eles em nenhum momento pensaram assim, vamos gravar um disco, vamos gravar um concerto do nosso canto. Por quê? Porque eles não possuem intelectualidade. Então, por que um cachorro nunca será batizado? Por que um cachorro nunca vai receber uma extrema-unção? Por que um cachorro nunca vai ser enterrado com uma bênção, pedindo, enfim, missa de corpo presente para cachorro? Por quê? Porque ele não possui uma alma imortal. E por que eu posso afirmar isso? Porque o cachorro ele não é um ser intelectual. Ou seja, o pressuposto para eu acolher a fé em Cristo e receber o batismo é que eu sou um ser racional. Então, o homem é um ser material, animal, tá? Racional. Tudo bem? O que eu estou trazendo aqui é uma coisa que antecede a profissão de fé. O que eu estou trazendo aqui é simplesmente uma estrutura lógica. E por que eu mudei a introdução dessa aula e já trouxe essa observação? Porque isso daqui já justifica o porquê desse tema já na segunda aula. Eu tenho certeza que você conhece alguém que se mandar só o corte do que eu acabei de explicar, a pessoa vai discordar. Aonde? Quer dizer que o ser humano, esse ser vil, pode ir para o céu e o meu cachorrinho que não faz mal a ninguém não vai. Não tem um céu para o cachorro. Não tem um céu para o meu periquito. Não tem um céu para o meu gatinho. Nós perdemos totalmente a noção de elementos básicos. O que eu estou falando aqui não precisa nem de Jesus Cristo, não precisa de Marcos, não precisa de João, não precisa da catena áurea, não precisa do evangelho, não precisa. Você só precisa de filosofia básica. Só isso, filosofia clássica. Pega ali Sócrates, pega Platão. Não precisa nem chegar em Aristóteles, que talvez seja o mais próximo, o mais próximo do entre aspas, né? Muito entre aspas, do cristianismo, da filosofia cristã, dentre os três clássicos ali da filosofia clássica grega, Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, percebam, o meu ponto aqui é justamente isso. Nós perdemos o senso da razão. Nós perdemos a racionalidade das coisas. Eu fiz uma live aqui sobre uma coisa que eu chamo do dogma da verdade relativa. Eu vou deixar também o link dessa live aqui no canal, tá? Eu ainda não estava fazendo formação direcionada para o público católico. Eu estava trazendo elementos de aplicação de filosofia para
aplicação de filosofia para o desenvolvimento humano. Então, ela tá com uma linguagem mais aberta, mais abrangente, para trazer mais pessoas. Mas é importante, se você quiser, você assistir essa live. Eu falava justamente sobre isso. O dogma da verdade relativa. O dogma da verdade relativa. Isso é um elemento que evidencia justamente a necessidade da nossa sociedade, você católico, você cristão, mais do que qualquer um, retornar à boa razão. Retornar à boa razão. Nessa live eu conto uma história, que é o seguinte, eu estava num treinamento, nesse treinamento existiam pessoas de alto gabarito nesse treinamento. Eu acho que a pessoa que fugia do critério de alto gabarito nesse treinamento era eu. Então eram pessoas muito bem formadas, eram pessoas que ocupavam posições importantes em academia, na academia, ensinando, pessoas que ocupavam importantes posições em empresas, tá? Então pessoas que eram realmente referências onde atuavam, eram pessoas que eram referência nas posições sociais que elas ocupavam e muito bem instruídas. E esse treinamento também era conduzido por uma pessoa de alto gabarito, altamente instruída, estudada, que estudou fora, conheceu várias escolas, enfim. Então não se tratava de um público, né? De um grupo de pessoas que tinha um nível elevado de instrução. E essa instrutora, ela chegou e fez a seguinte pergunta. Nós estávamos discutindo um tema dentro dessa formação, eu estava participando da formação, né? E esse não era o tema principal, mas foi uma coisa que foi tocada como tangente. E ela fez a seguinte pergunta: existe verdade absoluta? Aí, nesse momento, eu olhei e respondi: sim, o único. Tinha mais ou menos umas 35 pessoas na sala. Algumas delas, eu diria até a maioria, se dizem católicos. Pelo menos duas dessas pessoas que estavam lá, que eu sou mais próximo, elas juram, elas dizem: eu sou católico, eu sou católico. E todas as pessoas, todas, num uníssono, como se tivesse sido combinado, disseram: não! Inclusive a instrutora. Ela disse: não existe, a verdade é relativa. E eu fui o único sim que ressoou divergente naquela sala. Todos me olharam, eu cheguei e olhei naquela situação, porque fui o único que divergia, eu disse: segue, não vamos entrar em polêmica, segue. E aí ela continuou a formação e a gente não entrou nessa discussão e depois eu chamei ela para conversar. E isso me chamou a atenção. Isso me chamou a atenção. Não que tivesse pessoas dizendo que não existe verdade absoluta. Não isso. Mas o que me chamou a atenção, o que gritou para mim, é que aquilo foi uma unanimidade. O que gritou para mim é que aquelas pessoas, elas não sequer pensaram. Aquilo ali era uma verdade absolutamente assimilada por elas. É engraçado, né? Porque aí já começa a incoerência, mas eu vou evoluir aqui na aula, isso vai ficar claro. É como se eu te perguntasse: 2 mais 2 é igual 4. Você não pensa mais. Isso já está assimilado. Isso é uma lógica já assimilada. Eu não preciso fazer conta. Se eu te der um número complicado do tipo 1.490 vezes 77, você vai ter que pensar para me dar essa resposta. Mas 2 mais 2 é igual a 4. Você já tem um atalho mental que te dá essa resposta. Foi exatamente o que aconteceu. Como pode algo tão sério ser assimilado e ser falado de uma forma tão unânime? Então aquilo me assustou. E eu comecei a refletir sobre isso. Depois eu até conversei com a pessoa que dava a instrução e tive a certeza mais ainda, porque ela não conseguiu contra-argumentar comigo. O objetivo não era um embate, mas de fato um diálogo, e ela não conseguiu contra-argumentar comigo. Ela disse: realmente,
Realmente. Quer dizer, nem ela mesma estava pensando exatamente no que ela estava dizendo, ela não conseguia sustentar isso. Por isso que eu estou chamando isso de dogma. Isso é um dogma. O que é um dogma? Dogma se tornou uma coisa com um tom pejorativo na nossa sociedade. Justamente porque o dogma é uma verdade revelada. O dogma é uma verdade revelada. E por que eu estou chamando a verdade relativa de dogma? Porque a maioria das pessoas, elas não conseguem sustentar a verdade relativa. Elas não conseguem, de forma lógica, defender essa coisa que elas acreditam. Então, por exemplo, se eu pego os dogmas da Igreja Católica, né? Então, vamos lá. O dogma da união hipostática. Jesus Cristo, uma só pessoa com duas naturezas. Isso é um dogma. Mas como é que eu explico isso? Né? Eu posso até pegar ali as explicações dos santos e tudo mais, mas isso exige fé. Isso exige fé. Isso foi revelado. Então, a concepção virginal de Nosso Senhor. Então, Nosso Senhor, Maria concebeu Jesus Cristo sem ter tido nenhum tipo de relação com um homem. Então, essa concepção, mas como isso? Como isso é possível? Não, isso não tem lógica, não cabe na minha lógica, não cabe na minha razão. Isso é uma verdade revelada. É uma verdade revelada. Eu aceito essa verdade. Eu aceito. Eu aceito porque me foi revelado por alguém superior a mim. Então, eu sou católico. Eu acredito que Deus existe. E acredito que Deus, em sua infinita misericórdia, enviou o seu Filho e se encarnou no seio da Virgem Maria. E essa encarnação aconteceu em uma virgem. Veja, Deus, onipotente, todo-poderoso, que eu acredito, ele me revelou essa verdade, eu aceito ela. Eu não preciso entendê-la. Tudo bem? Isso é um dogma. E está tudo certo. O problema é eu criticar quem acredita num dogma revelado por um ser superior e assimila um dogma moderno, da sociedade moderna. De onde é que veio isso? Quem foi? Quem foi? Você simplesmente acredita que a verdade é relativa. Simplesmente. Então, isso você acredita, você não pensou. Você não construiu isso a partir de princípios lógicos básicos. Você não consegue defender isso. A maioria das pessoas sequer conseguem defender isso. Então, a maioria das pessoas simplesmente estão trocando um dogma revelado por um ser superior, que eu acredito que existe, por um dogma trazido pela sociedade moderna. A verdade é relativa. E isso é uma verdade absoluta? Geralmente, a coisa não passa do primeiro teste lógico. Me responde aí essa pergunta. A verdade é relativa. Isso é uma verdade absoluta? E isso entra na nossa cabeça e no nosso coração como cristão. Um cristão, ele não pode sucumbir a esse tipo de pensamento. E como é que eu faço isso? Retornando à razão, voltando à razão. Na aula passada, eu falei que ia discutir sobre isso, né? E podemos dizer, sim, que a razão, ela precede a fé. Por que a gente pode falar isso, que a razão precede a fé? Eu não lembro qual foi o santo que dizia o seguinte: os judeus foram preparados para o evangelho pela lei, e os gregos foram preparados para o evangelho pela filosofia. Porque realmente a filosofia, que significa essa amizade com Deus, ela traz esse sentido de busca da verdade. E aquilo ali pavimentou o caminho para que essa verdade venha se revelar, porque ela transcende a minha natureza humana. Então, se eu não sou essa verdade, a fé, ela só pode ser assimilada a seres racionais.
Então, supõe-se que exista uma vivência da razão. A razão ela não é contrária à fé. E nós vamos ver isso na aula de hoje. A busca da verdade nunca será contrária à fé. Nunca. Nunca será contrária à fé. Jamais. Mas a gente assimila isso. Eu lembro quando eu ainda era muito novo que minha mãe dizia assim, ó. Ela dizia assim, meu filho, cuidado, estudar demais também, termina as pessoas abandonando a Deus. Onde foi, meu Deus do céu? Imagina isso na época de São Tomás de Aquino. Na época de São Tomás de Aquino. Se não fosse a fé, o que seriam as nossas universidades e academias? Né? O que seria? Então, não estamos falando de católicos que professam a fé, mas não tem um pressuposto disso, que é o exercício da razão, que é o exercício, que é a busca da verdade, que é o filosofar. Filosofar. E aqui tem uma coisa importante, né? Tem um canal aqui que... Não, eu vou deixar isso para a parte que eu vou evoluir um pouquinho mais. Então, sem perceber, isso entra. Isso entra, vai entrando ali com frases do tipo, cada um com o seu caminho. Sim, tudo bem. Tudo bem, cada um com o seu caminho, mas um é o caminho da salvação. Um é o caminho, a verdade e a vida. É isso que eu, católico, professo. É isso que eu, católico, manifesto. Cada um com sua verdade. Traga a minha... Eu já ouvi isso dentro... de comunidades católicas. A verdade, a verdade sobre mim, a verdade sobre as coisas, a verdade sobre Deus. A verdade. Tudo é relativo, né? Grupos, nós falamos isso na aula anterior, né? Então, por exemplo, a pessoa está ali, o católico, que é a semente que caiu em terreno pedregoso, certo? Não tem raiz em si. Então ele vai ali no grupo, lembra aqui de um casal amigo, né? Que eles não eram casados, aí eles foram participar de um grupo de casais da igreja e tudo. Aí depois a pessoa veio falar comigo e disse, o padre, ele disse que nós não somos casados, são casais de segunda união. Nós não somos casados, mas que a igreja tem uma bênção que substitui o matrimônio. Eu olhei e disse, sério? Isso está publicado ontem, porque eu nunca vi isso. Nunca vi essa novidade. Não sei o que é que existe. E realmente, talvez o padre lá... Não, talvez não. Talvez ele estivesse simplesmente relativizando para suavizar. Para aliviar a consciência da pessoa. E aqui eu não estou julgando nem o que o padre estava fazendo. Tá? Mas isso é o relativismo entrando. Isso é o relativismo, isso quebra a lógica racional das coisas. E é justamente sobre isso que eu quero discutir com vocês, trazendo aqui um trecho, tá, de uma carta encíclica do Papa João Paulo II. Mas antes da gente evoluir para esse segundo bloco, eu quero fazer um disclaimer aqui importante. Eu não sou padre, não sou religioso consagrado, eu não tenho nenhuma autoridade magisterial formal sobre a doutrina da igreja e a palavra de Deus. Eu tenho cuidado de trazer o que eu conheço da doutrina da igreja e da palavra de Deus. Tá? Mas, se tiver alguma orientação, alguma divergência em relação ao seu pároco, ao seu diretor espiritual, ao seu líder religioso, segue lá quem tem a autoridade, tá bom? Eu me comprometo aqui de trazer exatamente o que eu conheço, o que eu aprendi da doutrina, e o meu foco não é fazer discussão doutrinária, nem fazer nenhum tipo de defesa apologética, mas explorar as questões
educacionais, as questões comportamentais, o impacto disso na educação. E toda vez que eu trouxer aqui minha opinião, eu vou avisar, tá? Eu vou ter esse cuidado de dizer, olha, isso é a minha opinião, deixar bem claro. Tudo bem? Então vamos para frente. Então, em 1998, tá? São João Paulo II, ele publicou uma encíclica chamada Fé e Razão. E eu vou ler exatamente aqui o texto dessa encíclica. Diz assim, ó: venerados irmãos no episcopado, saúde e bênção apostólica. A fé e a razão constituem como que as duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Foi Deus quem colocou no coração do homem o desejo de conhecer a verdade e, em última análise, de o conhecer. Ele, para que, conhecendo-o e amando-o, possa chegar também à verdade plena sobre si próprio. Então, vou repetir aqui esse finalzinho, porque o professor leu errado, tá? Foi Deus quem colocou no coração do homem o desejo de conhecer a verdade e, em última análise, de o conhecer a ele, para que, conhecendo e amando, possa chegar à verdade plena sobre si próprio. Cara, essa carta ela é incrível. Mas só o primeiro parágrafo já é um absurdo. Só o primeiro parágrafo já é um absurdo. Então, ele começa já dizendo assim: a fé e a razão são duas asas pelas quais o espírito humano se eleva à contemplação da verdade. Cada palavra aqui tem um significado profundíssimo, profundíssimo. Eu poderia dar aula só com esse trecho, só com esse trecho. Talvez eu faça uma aula só com essa carta. Vou pensar se eu faço. Aqui tem muitas coisas, muitas coisas. Vou começar pelo que eu acho menos impactante para a nossa aula de hoje. Foi Deus quem colocou no coração do homem o desejo de conhecer a verdade. Então, aqui a gente já fala sobre uma coisa chamada razão. O que é essa faculdade? A razão, no sentido clássico, é diferente no sentido moderno. Eu estudei economia, eu estou mestrado em economia. E a escola que eu estudei, ela era muito forte em microeconomia. Então, o que a gente fazia era racionalizar. Basicamente, quase tudo que eu estudei, em termos de análise na economia, era racionalizar. Tinha um professor que dizia, isso tem que estar na veia. Isso tem que estar na veia. Deriva igual a zero. É a derivada. Então, eu vou para o efeito marginal. Eu calculo o efeito marginal, derivo. Quando eu derivo, eu estou achando a margem da função igual a essa margem a zero. Que aí eu encontro o ponto de inflexão. Pô, professor, o que é que você está falando? Pois é. Isso é o que se resumiu o sentido de razão, racionalizar. A confusão de razão é racionalizar, é quantificar, é otimizar, é minimizar, é maximizar, é eficiência. Não. A razão clássica é a faculdade humana de busca da verdade. De busca da verdade. E isso está aqui nesse texto. Foi Deus que colocou no coração do homem o desejo de conhecer a verdade. Então, ser racional antecede o ser fiel. Ou ser, como é que eu poderia dizer? Crente, né? Professar uma fé. Não é fiel, não. É professar, seria crente. Porque, infelizmente, fica uma palavra desgastada. Mas é isso. Ser racional antecede ser crente. Ser crente. Por que um animal não pode professar a fé em Jesus? Porque ele não é racional. Porque ele não tem dentro dele a capacidade de buscar conhecer a verdade. Isso é básico.
Isso é básico. Isso é básico. Tá? Então, ó, foi Deus que colocou no homem o desejo de conhecer a verdade. Em última análise, de o conhecer. De o conhecer. A ele. De o conhecer a ele. Então, quando o homem racional, com sinceridade, busca a verdade, onde é que ele vai chegar? Onde é que ele vai chegar? Conhecer a Deus. Foi onde Aristóteles chegou. A primeira via da prova da existência de Deus, de São Tomás de Aquino, que é a via do movimento, não foi escrita por São Tomás de Aquino. A primeira via foi escrita por Aristóteles. A segunda e a terceira é consequência, segue a mesma lógica da primeira. Então, Aristóteles chegou a essa compreensão de que existe Deus. Ele tem que existir. Tem que existir. Logicamente, pela questão lógica. Eu vou trazer isso aqui numa aula. Tá? Então, veja, é o que João Paulo II está dizendo aqui. Ó. Em última análise, conhecer a ele. Tá? E veja, eu não estou dizendo que racionalmente Aristóteles chega à fé em Jesus Cristo. Até porque Aristóteles viveu antes de Jesus Cristo. E aí eu estou deixando por último a parte inicial ali desse trecho, que é a mais importante. Conhecendo ele a verdade, amando ele a verdade, chega também a verdade plena sobre si. Eu só vou chegar à verdade plena de quem eu sou se eu conhecer e amar essa verdade, que é o próprio Deus. E aí, volto para o início desse trecho, que ele diz o seguinte: a fé e a razão são que duas asas, são duas asas. E aqui eu lembro que tem um canal de um professor de filosofia muito famoso aí, o pessoal chama de filósofo e tudo. Eu diria que ele é um professor de filosofia. Ser um filósofo precisa de muito cabelo branco. E eu já vi em algumas lives ele dizer que ele acredita em Deus pela razão. Ele não precisa da fé para acreditar em Deus. E isso é complexo. É impossível. É impossível. Então, sim, pela razão, eu chego que tem que existir Deus. Mas chegar a dizer que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo e o Filho se encarnou, veio, morreu por nós e ressuscitou e nos redimiu, não dá para chegar nisso. Não dá. É impossível. Com a razão não se chega nisso daí. É impossível. Por isso que não é só razão. É a fé e a razão. A fé e a razão. São como que duas asas. Está errado. Quando o cara fala isso, aí tem uma história, eu era ateu, aí eu comecei a ler São Tomás de Aquino, aí eu peguei os livros de São Tomás de Aquino, li no final de semana, eu já desconfio. Não vou nem citar. Não quero entrar em confusão aqui. Como é que uma pessoa lê São Tomás de Aquino no final de semana? Isso não existe. Você está de brincadeira. Então, peraí, vamos lá. Vamos voltar aqui para o ponto. Vamos voltar para a razão. Não existe isso. Eu creio em Deus só pela razão. Isso não existe. Né? Não existe. No máximo, você chega a... Tem que existir um Deus. Agora, o que ele é, como ele é, se ele é uma energia, se ele é uma pessoa, aí é outra coisa. Tudo bem? Agora, uma coisa é real. Se eu tenho fé, mas eu não exercito a asa da razão, o que é que eu sou? Eu sou uma ave débil. Eu sou uma ave aleijada. Eu costumo dizer para os meus alunos assim: você já viu um avião de uma asa só? Você já viu um pássaro voar com a asa quebrada? Uma vez eu estava dando justamente essa formação no interior, no grupo no interior aqui do Ceará, e a pessoa chegou e disse: já vi, professor. Eu digo: foi, o pássaro tentava voar e ele caía em círculo, porque ele estava com a asa quebrada, ele tentava voar, e aí ele ficava assim e caía.
chegava ao chão. Chegava ao chão. Então, eu preciso de 2 asas, 2. E hoje tem aqui no YouTube muitos canais que defendem a fé. Muitos canais. Existem até alguns canais que têm um tom apologético. Tudo bem. Aí eu vejo aqui canais, inclusive canais de católicos refutando protestantes, protestantes refutando católicos. Enfim, tudo bem. Cada um produz o seu conteúdo. Eu vou entregar isso à sinceridade do coração. Né? Então, nossos irmãos cristãos protestantes acreditam que os católicos se desviaram do caminho de Cristo. E nós, católicos, acreditamos que os nossos irmãos protestantes, eles se desviaram da totalidade, do que é da unidade da igreja, enfim. Não é esse meu objetivo. Não é esse meu objetivo. Sinceramente, eu acho isso até uma perda de energia. Sinceramente, eu não criaria um canal para isso. Mas, para além disso, tem defesas da fé, do que é a fé, o evangelho, a oração. Né? Nós temos aqui canais que trazem essa dimensão das práticas da espiritualidade. Fé. O que nos falta é um canal que evidencie a formação humana. O que antecede esse acolhimento da semente que brota. Essa semente é uma graça divina que nós recebemos. E ela brota e dá frutos. Isso só é possível pela fé. Só é possível pela fé. Só que a formação humana é o que prepara o terreno para acolher essa semente. Na aula passada eu falei sobre isso. Um é o semeador, um é a semente. O que muda é o terreno. Tem uma discussão profunda que eu não vou me arriscar a entrar aqui, né? Que é a questão da predestinação da salvação. Imagina, eu fico pensando assim, Deus cria pessoas já destinadas a se salvar e outras destinadas a se perder? Será que é isso? Seria isso? Então, o que difere uma das outras? O que difere as que se salvam das que se perdem? Percebe? Então, hoje, a gente vive uma sociedade onde a razão ela está totalmente quebrada. Quebrada. Uma cultura que, reduz a razão ao racionalismo. Otimizar. Performance ótima. Né? Ganho marginal. Efeito marginal. Isso vem de revoluções. Né? Revoluções realmente modernas que aconteceram. Formas de compreensão da realidade. Isso tem uma influência muito grande. Geralmente acompanha ali alguns elementos que eu estudo, inclusive. Uma das coisas que eu adoro estudar é física. E a física, ela, de alguma forma, ela tem uma capacidade de influenciar o pensamento filosófico e vice-versa. Tá? Na verdade, em Aristóteles, a física era uma disciplina, né? que é o que hoje se chama de filosofia da natureza, porque a física moderna, a ciência física moderna, assimilou esse nome. Né? Mas na época de Aristóteles, física era justamente a filosofia da natureza, eu buscar a filosofia da natureza das coisas. Então, nós confundimos. E onde é que isso fica evidente? Justamente na perda do logos. Razão, né, no grego é logos. Logos é uma palavra importantíssima para nós cristãos. Eu estou até aqui com a catena, Áurea, do Evangelho de João. Essa catena é um compilado feito por São Tomás de Aquino, né, onde ele pega os principais comentários, né, os comentadores dos evangelhos. Esse daqui é referente ao Evangelho de João. E aí sempre tem um trecho do Evangelho e aí que vem um comentário, né, dos santos. E aí ele
aqui em São João, o primeiro capítulo, ele diz, no princípio existiu o verbo. Isso é o que está no Evangelho de São João, capítulo 1. No princípio existiu o verbo. Que em grego, nós leríamos, no princípio existiu o logos. Santo Agostinho diz, a palavra grega logos significa razão. Tanto razão quanto verbo, ou palavra. No princípio era o verbo, era a palavra. No princípio era o logos. No princípio era a razão. No princípio era a razão. Então, sim, a razão antecede, ela precede. Ora, se eu sou seu inimigo e eu quero te derrubar, o que é que eu faço? Se eu posso tirar uma pecinha que está lá embaixo, que se eu tirar, eu tiro a base, sua base, eu tiro aqui a base, o que precede o fundamento, ser racional, antes de ser crente, antes de professar uma fé, eu sou um ser racional. Seres não racionais não podem professar fé. Então, eu retiro isso daqui, acabou, meu amigo. Acabou. Fica aí a avezinha. Tem um canal que eu adoro aqui no YouTube, que é o canal do Padre José Eduardo. O Padre José Eduardo, ele diz uma coisa muito ele já falou isso algumas vezes. Ele diz, muitas pessoas dizem ser católicos, ter a fé católica, mas eles não têm. Eles vivem uma crença. E ele diz, e qual é a diferença? A diferença é quando você professa uma fé, essa fé tem consequências na sua vida. Então, ele já falou isso algumas vezes. Isso me chama a atenção, né? Aí eu estou falando por mim, tá? Minha opinião, eu disse que eu ia deixar claro aqui. Então, é como se existissem pessoas que se dizem católicos e que acreditam que são católicos, mas na verdade estão vivendo uma crença. Uma crença, como tem gente que tem crença, sei lá, em tomar banho de folhas. Por quê? Porque falta o elemento razão. Razão. Né? Razão. Então, nós precisamos voltar para a boa razão. Nós precisamos voltar. O que isso tem a ver com a questão da verdade? O primeiro elemento já é isso, a verdade. Porque Deus colocou no homem a busca pela verdade. Se a verdade é relativa, se não existe verdade absoluta, acabou. Vamos buscar mais o quê? Não tem o que buscar. A verdade é relativa. Ah, professor, eu vou buscar a verdade relativa. Mas como assim? O que significa isso? Relativa a quê? Relativa a quê? Se ela é relativa, onde você está é verdade, onde o outro está é verdade, não tem que buscar nada, irmão. Acabou. Acabou a busca, acabou o caminho. Por isso que Jesus ele fala no Evangelho, caminho, verdade, vida. Acabou. Acabou, verdade. É relativa? Então, se não tem destino, destino é relativo. Como assim? Né? Em tempos modernos, chama o Uber aí com destino relativo. Acabou. E por que isso... Então, isso para cristão, olha, cristão, católico, meu amigo, esquece. Esquece. Esquece, 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 esquece. Esquece, 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 esquece. Esquece. Se você acredita que a verdade é relativa, você não pode professar fé em Cristo. Professor, você não pode falar isso. Posso. No princípio era o verbo. E o verbo se fez homem. No princípio era o Logos. E o Logos se fez homem. Está aqui, está no Evangelho. É o Evangelho de João. São todos os evangelhos. É isso. É incompatível. Você entende isso? É incompatível. E por que isso é fora e de novo, volto. É um dogma da verdade relativa, é um dogma moderno. Porque as pessoas não conseguem sustentar. Eu lembro quando eu estava lendo a Suma, né, de São Tomás de Aquino, teve uma objeção dele que me chamou muita atenção. Ele sempre apresenta primeiro as objeções e depois ele vai respondendo a cada uma das objeções. Mas uma das objeções
eu não vou lembrar, né, qual livro era, mas era bem no iniciozinho ali, que ainda estou bem no iniciozinho da Suma, que não dá para você ler a Suma, até dá para ler, mas ler mesmo a Suma num final de semana, isso não existe. Tá? Então, São Tomás de Aquino, uma das objeções dizia o seguinte: a verdade existe, a verdade é. Por quê? Se a verdade não existir, não existe verdade, é verdade. Então a verdade é. A verdade é uma coisa, a verdade é uma coisa, a verdade é algo que não pode não ser. A verdade é. Certo? A verdade é. Tudo bem? Então, se a verdade é relativa, a verdade é relativa é uma verdade absoluta. Vocês percebem isso? Não tem nem lógica. Não passa por um teste lógico. Se a verdade não existe, a verdade não existe é uma verdade. Ponto. Então não tem razão, não tem lógica. Isso é uma crença. Aí essa mesma sociedade me critica, porque eu acredito que em sua infinita misericórdia, Deus enviou o seu Filho único para me salvar. No seio da Virgem Maria. Deus, o onipotente, que tudo pode. Mas a verdade é relativa, tá tudo certo. Aí você está sendo super lógico. Que é como nas aulas aqui à frente eu vou falar sobre a existência de Deus, que Deus não existe. Então como é que eu posso afirmar que não existe verdade? Se eu afirmo que não existe verdade passa a ser uma verdade. Se eu afirmo que a verdade é relativa é uma verdade absoluta. Então eu crio um ciclo que se nega. E vivemos numa sociedade onde a razão ela tem sido esvaziada. De novo, ser racional antecede ser crente. E aí eu não estou dizendo racionalismo. Eu estou dizendo razão, buscador da verdade das coisas. Busco a verdade. Aqui me chama muita atenção uma experiência que eu tive com um padre amigo, que eu convivi no interior do Ceará, em Itapipoca. E ele era doutor em Santo Agostinho, né? Ele estudou fora, fez doutorado na filosofia, ele era doutor em filosofia agostiniana. E ele dizia isso para mim, ele dizia: Adailton, eu era muito jovem, um missionário muito jovem, ele dizia assim: Adailton, não tema a dúvida. Não tema dúvida. Toda vez que você tiver dúvida e buscar a verdade com sinceridade, toda vez que você tiver dúvida e buscar a verdade com sinceridade, quando a encontrar, encontrará a verdade que é Jesus Cristo. Então, se eu tenho fé que Jesus é a verdade, toda vez que eu buscar a verdade com sinceridade de coração, eu vou encontrar a verdade. Duas asas, grandona, eu falo muito isso. Duas asas que é o grandão, é o que diferencia aquele católico de ninho, débil no ninho ali, ó, que facilmente pode vir ser abocanhado por um predador. De um católico águia, que se eleva para contemplar a verdade, que está dizendo não sou eu, está dizendo não sou eu. É São João Paulo II. São João Paulo II. Quanto Papa, se pronunciando em relação à fé, e além disso, um santo. São duas asas. Duas asas. Muitas vezes, justamente por não termos essa percepção e essa consciência, nós vivemos uma religião que não ameaça em nada o mal. Em nada.
Eu não gosto de ficar falando muito aqui do inimigo, do demônio, essas coisas, porque, mas ele não está nem aí com a sua fé. Não está nem aí. Não ameaça nada. 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 Porque você é uma ave que não chegará à contemplação da verdade. Porque a sua fé, ela não é de fato vivida. Então você vive como uma crendice. Você é um católico por ocasião, por social. É um católico de IBGE. Porque você não tem razão, não tem logos. Logos encarnado. Logos encarnado. A razão, a verdade, a busca da verdade. A palavra. E nós vivemos uma sociedade onde esse logos ele está sendo totalmente atacado. Ninguém está defendendo ele, não. Ninguém defende ele, não. Qual é a evidência disso, professor? Primeiro, a total ausência de lógica. Eu acabei de falar sobre isso aqui. Como é que pode um grupo de pessoas altamente gabaritadas, você só está vendo o corte desse vídeo, um vídeo que é um corte, isso é um corte de uma aula, que na primeira parte eu falei sobre uma experiência que eu tive no treinamento. Como pode pessoas altamente gabaritadas, elas nem sequer se questionar? Peraí, existe verdade relativa, absoluta? Não, peraí, não sei. Tá aí, boa pergunta, eu não sei. Pelo menos, diga eu não sei. A verdade absoluta? Rapaz, boa pergunta, tá aí, não sei. Seria mais inteligente, seria mais lógico do que dizer, não, a verdade é relativa. Pô, mas a verdade é relativa a uma verdade absoluta? Me responde isso. Percebe? Então, nós vivemos uma sociedade assim, total ausência de lógica. Isso reflete onde? Nos juízos. Primeiro reflexo imediato é no juízo. Existe um princípio lógico, e de novo, eu não aqui, presta atenção que eu vou dizer. Aqui, meus irmãos, vocês que estão aqui porque estão buscando uma formação humana para católicos, tá? Você que é católico, você que é cristão, eu tenho que deixar claro para você. Isso daqui eu não estou tirando nem da doutrina da igreja, nem do evangelho. Isso daqui é filosofia clássica, Aristóteles. Então você que não é nem cristão nem católico, pelo menos está aqui recebendo essa aula para ver se tira alguma coisa, se aproveita alguma coisa, essa parte aqui. Não precisa nem que você professe fé nenhuma em escritos da igreja ou na palavra de Deus. Isso daqui é filosofia clássica. Aristóteles, ele escreveu, se não me engano, foram 6 livros sobre lógica. Oregon é o conjunto dessa obra. E ele vai estruturar a base da lógica. Inclusive, isso é impressionante, porque tem uma conexão com o próximo ponto que eu vou trazer, que é ligado ao logos também, tá? Que é a palavra. Logos também pode ser traduzido como palavra, do grego pode ser traduzido como palavra. E ele traz um princípio lógico básico, que é chamado juízo primeiro. Tá? Então, nós seres humanos, São Tomás de Aquino explora isso muito bem. Ele aprofunda isso de uma forma muito profunda, mas isso é filosofia aristotélica. Né? Então, nós seres humanos, nós experimentamos o particular e abstraímos o universal. Eu vou pular isso daqui, senão vai ficar muito técnico, aí vai ficar chato. Eu vou ser bem superficial aqui. E dessa abstração universal, que é a nossa busca pela forma, nós construímos um conceito e estabelecemos uma coisa chamada termo. Só isso daí já justifica algumas coisas que nós deveríamos estudar. Lógica, etimologia das palavras. Isso tudo era estudado antes. Tá? E isso tudo se tornou um gap da nossa formação. Tá? Mas aí eu não vou cair na tentação aqui de fazer crítica à educação atual. Tá? Então, o que acontece? O que é o primeiro juízo? Vou trazer de uma forma concreta.
tá? Vou trazer de uma forma concreta. Um bebê, ele começa a reconhecer o rosto do pai e da mãe, certo? Tudo bem? Então, quando o bebê, digamos que o bebê, essa família, eu vi isso acontecer com a Isabela, com o Isaac também, entra num elevador que tem um espelho, né? Quem é pai sabe, já teve de alguma forma essa experiência, se não no elevador, em algum momento. E aí viu que a criança, ela no espelho, ela olhava, via o reflexo, por exemplo, eles viram o meu reflexo e aí eles olhavam para mim. E eles olhavam para o meu reflexo e olhavam para mim. E olhavam para o meu reflexo e olhavam para mim. Chega um momento que eles olham para o reflexo e olham para o reflexo deles. O que está acontecendo ali? Essa criança, ela, por reconhecer, por conhecer o que é o outro, o reflexo do outro, ela conhece o seu próprio reflexo. Não, isso tem uma profundidade. Isso tem uma... Inclusive, Gênesis está aqui. Inclusive, está nesse trecho da carta. Conhecendo o outro, o grande outro, Deus, ele, e amando ele, a verdade, chega a verdade sobre si. Isso é um processo psicológico que toda criança passa. O outro, esse é o outro. Aquilo ali é o reflexo do outro. Então, esse é o meu reflexo. Sem essa referência, eu não conseguiria. Uma criança não conseguiria chegar a essa compreensão. Todos nós passamos por esse aprendizado. Professor, e o que isso tem a ver? O que isso tem a ver? Isso tem a ver com um juízo fundamental. Tá? Se ali é o reflexo do papai, aquele reflexo não pode ser do papai, logo sou eu. Isso é um juízo fundamental. Uma coisa não pode, é impossível uma coisa ser e não ser ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto. Então, a mesma criança que está aqui no elevador e vê o reflexo do pai e o reflexo da mãe, ele entende mamãe, papai. Mamãe não pode ser papai. E papai não pode ser mamãe ao mesmo tempo, sob a mesma perspectiva. Isso é básico. Isso é básico. E hoje nós vivemos uma sociedade que não entende mais isso. Confuso. E aí tem algumas razões, tá? Eu não vou me debruçar sobre elas aqui. Aí tem o efeito das filosofias modernas, vem lá o pensamento cartesiano, né? Enfim, não vou cair na tentação porque a aula já está ficando muito longa. Então, isso é um juízo fundamental. É um juízo fundamental. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo, sob a mesma perspectiva. Então, verde, se é verde, não pode ser azul. Se é sólido, não pode ser líquido. Isso é lógica básica. Se é boi, não pode ser vaca. Isso é lógica básica. A sociedade perdeu isso. Tem um conceito. O conceito disso é sociedade líquida. Tudo é líquido, tudo é fluido. Tá? Tudo é fluido. E talvez a gente tenha até tido até alguns ganhos civilizatórios. Talvez. A gente pode fazer essa reflexão sincera e honesta. Mas não existe uma realidade totalmente líquida. A gente perdeu referências. A gente perdeu o sólido. Básico. Perda da razão. E muitos cristãos, eles vivem ali, professam a fé, vai para a igreja, vai para não sei o que, estou seguindo o evangelho, faço minhas orações. Só que você, meu amigo, você está com a razão totalmente fragmentada. Você não tem princípios elementares. Antes de professar fé, de ser crente, ser racional. Você acha que seu pet é mais digno do que o ser humano.
Como é que você vai viver a fé cristã assim? Porque você não entende a dignidade humana. Não entende. Você não entende moral. Você não entende. Você está confuso. Está confuso. Então, é uma ave com asa quebrada. E aqui, de novo, eu não estou ridicularizando ninguém. Isso é um diagnóstico da cultura. É a nossa cultura, para onde a nossa sociedade está indo. Um outro esvaziamento, eu tenho até uma live aqui no canal. A sociedade está emburrecendo. Logos é palavra. Um outro esvaziamento é justamente o esvaziamento da palavra. Isso tem a ver com o juízo, o juízo primeiro. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo, sob uma mesma perspectiva. Aí eu lembro de uma vez que minha filha chegou em casa, ela era muito novinha ainda, e estava chorando e tudo o que foi. Ai, eu decepcionei minhas amigas. Eu disse, por quê? Ai, a gente estava num intervalo, e aí a gente estava conversando lá, e aí minhas amigas disseram que iam dar o chocolate para a professora. Eu disse, ah, ela vai gostar. Ela deve gostar porque ela é gordinha. Aí eu disse, hã? Aí ela começou a chorar, eu nunca mais vou fazer isso, porque as amigas foram passando, nossa, você não pode falar isso, meu Deus. Aí eu olhei para ela e disse assim, filha, sua professora é gorda? Ela olhou para mim, é, pronto, qual é o problema? Qual é o problema? Agora pronto. Existem pessoas gordas, existem pessoas magras, existem pessoas altas, existem pessoas baixas, existem pessoas brancas, existem pessoas pretas. Qual o problema? Errado tá você dizer, ah, porque ela é gordinha, ela gosta de chocolate. Errado é você tornar isso um pejorativo. Esse livro é vermelho, a capa, né? A capa desse livro é vermelha. É vermelha. Qual o problema? Hoje nós esvaziamos as palavras. Esvaziamos totalmente. Principalmente os adjetivos. Gordo, magro, alto, baixo. Adjetivar é próprio de uma sociedade que perdeu razão. E aí modifica as palavras. Modifica. Né? Não vou entrar nem na armadilha. Mas isso é o truque político. Quem quer dominar a massa pela política, né, que é esse o objetivo da política, o truque é esse. Esse é o truque. Tá? Então, os istas da vida, né? É fascista, é comunista, terrorista, ista. Quando não é isso, são os óbicos, né? Tudo bem? Coisas sérias. Eu lembro quando eu era professor universitário, né? Numa época que estava essa discussão aí, atos terroristas. Eu disse, gente, vamos lá, vamos estudar aqui. O que é que significa isso? Eu peguei primeiro, vamos ao dicionário. Significa terrorista. Agora vamos à tipificação da lei. Existe uma lei. Se é um crime, tem uma lei. Aliás, isso é outra coisa de uma sociedade que perdeu o logos. Perdeu o logos. O que determina se eu posso fazer ou não algo, na verdade, o que me proíbe de fazer algo, porque eu posso fazer tudo. Eu nasci livre. Tá? Eu não posso fazer o que nós, como sociedade, acordamos que não deve ser feito. Isso é uma sociedade civilizada, democrática. Nós, como sociedade, nós, povo, nos reunimos com os nossos representantes e acordamos o que não pode ser feito.
Então, tudo que eu não posso fazer, existe uma lei tipificando e me proibindo de fazer e dizendo qual é a pena que eu vou cumprir se eu cometer aquela infração ou aquele crime. Tem que ter uma lei, tem que ter uma letra. Hoje não mais. Não precisa. Não precisa. Sociedade que perdeu o logos, a palavra. Sociedade que não discute mais, que não convive mais com o diferente. Onde se você pensa, tem uma visão de mundo diferente da minha, acabou. E que reduz a religião ainda a isso. É sério mesmo? Que todo católico vai ter que ter um partido? Você está de brincadeira comigo, né? Então, às vezes eu converso com os meus amigos, você é... Aí já quer dizer que eu sou um ista da vida. É sério. É sério que eu, Adailton, que faço descobrir quem eu sou, o meu principal empreendimento, a minha maior missão nessa terra é descobrir quem eu sou e realizar quem eu sou em favor da obra de Deus, em favor do mundo. Eu vou dizer que eu sou liberal. É sério? Eu vou colocar liberal na frase eu sou? Eu vou colocar eu sou ista? É sério mesmo? É verdade isso? Então, eu quero reduzir. Porque você... Não, se você é cristão, você tem que... O quê? Não, queridão, deixa eu te dizer uma coisa. Você está seguindo esse grupo político aí, e esse grupo político aí pode estar até agora defendendo valores que são parecidos com os valores católicos, tá? Só que, deixa eu te dizer uma coisa. A moral católica existe há 2000 anos. Se é de direita ou de esquerda? Direita e esquerda começou na Revolução Francesa. As minhas referências remontam 1000 anos antes disso. Percebe? Estou falando de outra coisa. Eu estou falando de outra coisa. Estou falando de retorno à boa razão, ao logos, à palavra. Então essas discussões se perdem no esvaziamento das palavras. O cristianismo é a religião do logos encarnado. O cristianismo, eu não posso ser cristão pela razão. É impossível. É impossível. Até porque, se eu chegar à primeira via ali da existência de Deus, de São Tomás de Aquino, né, que ele trouxe de Aristóteles, se eu chegar ao ato puro, como é que esse ato puro se encarna? Só que precisa de fé. Seria um absurdo na perspectiva aristotélica. Eu só diz, Aristóteles, cristão, pega leve, vai devagar. Ele não ia se convencer fácil, não. Deus teria que se revelar a Aristóteles. Porque, logicamente, não dá para chegar ao verbo que se encarna, ao logos que se encarna. Isso é um absurdo. Como é um absurdo também na perspectiva judaica. Como pode o Deus que não se tem nome, cujo nome é impronunciável e significa eu sou, se encarnar? Isso é um absurdo. Até entre as religiões monoteístas. O judaísmo e o islamismo, isso é um absurdo. Então não dá para ser cristão pela razão. Ela chega a um absurdo. Mas todo cristão crê no Logos que se encarnou. Essa fé é antecedida pela existência da razão. Do Logos que se encarna. A razão, ela não é inimiga da fé, ela não é inimiga da fé.
duas asas. Ela é a faculdade que de fato nos faz buscar a verdade das coisas, a verdade sobre mim. Em última análise, a verdade, o ser eterno, puro ato, totalmente necessário, sempre necessário, causa primeira de tudo que existe, perfeição acabada de tudo que existe. A perfeição, o ser, a ordem de tudo que existe. Sem essa razão, a nossa fé é uma crendice. Nós somos vento. Ó, vamos explorar um pouquinho mais isso na nossa próxima aula. E aqui eu trouxe, nesse bloco agora, o terceiro bloco, como é que eu reconheço se eu tenho uma razão atrofiada, se eu sou esse católico, se eu sou esse cristão com uma asa da razão quebrada. Então, a asa da razão quebrada. De novo, aqui você só está assistindo esse corte de uma aula completa, eu trouxe na base doutrinal, no bloco anterior, o início da carta encíclica Fé e Razão de São João Paulo II, que ele diz: a fé e a razão são duas asas que elevam o homem à contemplação da verdade. Primeiro sintoma, separei aqui cinco sintomas. Primeiro, o dogma da verdade relativa por osmose. Então, cada um tem sua verdade. Não, é isso mesmo. Cada um, não, é isso mesmo. Professor, o que você está dizendo? Que eu tenho que chegar lá e dizer, ó, você não está na verdade, você não. Não é isso. Não é isso. Tá? Não é isso. Aí a pessoa chega, é porque eu falei a história, né? Porque o padre disse que a gente vai ter uma bênção, que não sei o quê, que não. Você não precisa validar nada. Você não precisa validar nada. O erro desse dogma da verdade relativa por osmose é justamente esse. Não tem certo nem errado. De uma amiga que se diz católica, ela diz: eu já vi esse negócio negócio de pecado. Isso é relativo. As pessoas estão vivendo experiências. Eu digo, hã? Tudo bem. Você não quiser professar fé, que não existe pecado, mas e o certo e o errado? Tem certo e errado? Como é que a gente vive numa sociedade sem certo e errado? Mas é relativo. É relativo. Certo e errado é relativo. Então quer dizer, um cara violenta uma mulher, aí isso é certo ou errado? Pelo amor de Deus. A gente está se destruindo. A gente está se destruindo. E, de novo, deixa eu dizer aqui, ó, que minha opinião, tá? Eu sempre disse que quando eu estivesse dando minha opinião, ia dar. A gente está se destruindo. E antes de ser por uma negação da fé, é por ser uma negação da razão. Princípios básicos. É que eu não quero ficar enchendo o saco aqui de filosofês. Mas a Revolução Moderna, ela começou, ela trouxe como um dos elementos ali, né, período ali, iluminismo, essas coisas todas aí, estou misturando tudo, tá? Com tirar Deus do centro, sair de uma perspectiva teocêntrica para uma perspectiva antropocêntrica. Colocar o homem no centro. Hoje, nós estamos indo para uma sociedade misocêntrica. Não é misocêntrica, não. É ecocêntrica. Onde a misantropia
Entropia é um pensamento comum. Então, antes eu tinha Deus no centro, tiro Deus. Quem está no centro é o homem. Hoje o que está no centro é o eco. E quem é o principal vilão desse eco aqui? O homem. Tem gente que, eu já vi professor universitário dizer isso. O mundo está doente, está em febre. E o vírus desse mundo somos nós, os seres humanos. Grande dia, né, irmão? Grande dia. Eu saio de Deus no centro, que é o que me garante esse ser elevado, cujo eu sou a imagem dele. Eu tenho que buscá-lo. Para não, agora que o centro é a humanidade, é um homem, é um centro. Não precisa de negócio de Deus. Para o homem é o problema. Vamos exterminar, vamos se auto-exterminar. O mundo vai ficar melhor sem nós. Diz para mim, se esse não é um pensamento comum na nossa sociedade, o mundo ficará melhor sem a humanidade. Diz para mim, se você nunca teve, nunca pelo menos uma vez, principalmente você, eu ouço disso demais na igreja. Ah, mas o ser humano, irmão, o ser humano é a obra-prima de Deus. Você está entendendo? A obra-prima de Deus. Que Deus é esse seu? Perda do logos. Isso é o relativismo das verdades. 2. A ausência de um pensamento lógico. A ausência de um pensamento lógico. É impossível ser e não ser ao mesmo tempo, sob uma mesma perspectiva. Pensamento lógico. Então, pode ser? Pode. Não sei. E aí? Hã? É o quê? É gato? É cachorro? É rato? É papagaio? Você acordou sendo o que hoje? Total ausência de pensamento lógico. Básico. Verdade é relativa. Isso é uma verdade absoluta? Teste lógico básico. 3. Esvaziamento das palavras. Você tem cuidado? Tem cuidado com o uso das palavras? Você usa as palavras de forma assertiva? No outro dia eu estava conversando com meu filho, isso é muito comum hoje. Ele chegou e disse, pai, veja, eu vou falar uma coisa aqui que é o que eu acho sobre a IA. E eu sei que no seu trabalho você usa IA, então eu não estou te criticando. Eu não estou te atacando, ele falou. Eu não estou te atacando. Eu digo, meu filho, uma opinião sua nunca será um ataque. Opinião é opinião. Opinião é opinião. Análise é análise. Crítica é crítica. Ataque é ataque. Jornais é só o que faz. O esvaziamento das palavras. Eu lembro que eu chegava para os meus alunos, eu mostrava isso, por exemplo, em notícias de economia. Aí eu pegava a manchete da notícia. Aí estava lá um governo, aí tinha um grupo aqui de mídia que era favorável a esse governo, aí dava notícia de um jeito. Aí esse grupo, que não era favorável, dava notícia de outro. Só que o fato é o mesmo. Isso é antigo. Isso é antigo. Isso é muito antigo. Na época de Sócrates já existia isso. Então os sofistas chegavam lá, uso da palavra, coisa. Só que pelo menos ali tinha uma variedade de vocabulário, pelo menos ali tinha uma riqueza de vocabulário. Hoje a gente vive um empobrecimento. Os algoritmos, tipo o algoritmo do YouTube, Instagram, eles estão nos fazendo esquecer palavras. Nós usamos cada vez menos, eles propõem cada vez menos,
Eu conto muito essa história. Eu já fazendo um título aqui do canal, eu usei uma palavra perene. Quando eu colocava perene, o score do YouTube, ele derrubava o score. Quando eu colocava constante, melhorava o score. Por quê? Porque não é uma palavra buscada. Então o SEO, ele me aconselhava a tirar perene. Então ninguém usa mais perene. Perene. Sabe o que significa perene? Pois é. Isso é uma palavra importantíssima. Baseamento das palavras. Perda, empobrecimento do vocabulário. Falta de compreensão de um texto básico. Isso é perda do logos. Sociedade que vai emborrecendo cada vez mais. As letras das músicas esvaziadas. As poesias não estão mais nas músicas, não está mais sendo cantada pelas pessoas. E aí vem 4, né? Perda das proporções. Então, dependendo da posição, você pode ser um ativista ou um terrorista. Não, peraí. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é um manifestante. Mas dependendo de qual grupo, você será chamado disso ou daquilo. Cara, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Então, a perda das proporções. Ainda mais aqui no Brasil. Nós temos uma educação muito ruim. Muito ruim. Pouca leitura e até os que são educados lhes falta lógica, proporção das coisas. Eu costumo dizer que para mim a imagem do Brasil é a imagem de uma pessoa com uma cenoura entalada no ouvido, pedindo para tirar o cisco do olho. Meu amigo, você tem uma cenoura aqui. Não, mas tá vendo esse cisco aqui? Não tem proporção das coisas. Não tem proporção. São tantos absurdos e escândalos em nossa sociedade que a gente perde a proporção das coisas. A gente perde totalmente. E os nossos julgamentos, eles vão ficando desproporcionais. Então, absurdo do tipo, você sai na rua e aí roubam seu celular, mas também o quê? Ah, você foi atender o celular na calçada do seu prédio? É sério mesmo isso? Então quem é que está errado? A gente não tem proporção das coisas. Nós estamos muito doentes. Muito. E se o cristianismo é a religião do Logos encarnado, se o catolicismo é a religião do Logos encarnado, é a religião onde, pela fé e a razão, nós nos elevamos à contemplação da verdade. Se isso é verdade, então não posso dizer que o Brasil é o país mais católico do mundo. Não pode ser. É no IBGE. No IBGE, com certeza. Temos proporção das coisas. Não há racionalidade que antecede o crente. Poderia pegar aqui, até aqui, ó, no próprio Evangelho de João, né? Tomé, não ressuscitou não. Se eu não colocar a mão, eu tenho que colocar o dedo na ferida. Se eu colocar, não. Aí aquele homem tem uma experiência com Jesus e se torna crente. Eu tenho que buscar essa verdade. Bom, mas enfim. Então, perda das proporções. Eu vou criar essa imagem. Um indivíduo com uma cenoura enfiada no ouvido, pedindo para
Ah, tira o cisco aqui do meu olho, eu acho que tem um cisco no meu olho. Seria um bom ícone para o brasileiro. Desonestidade intelectual. Que na internet, acho que está diminuindo isso, mas tem uns canais de debate aí. Debate? Que debate? Como assim debate? Eu não estou nem sequer escutando para refutar. Não é debate. Não é uma honestidade intelectual. Debate sincero é: eu vou trazer evidências do que eu penso ser verdade, você vai trazer as suas. E aí a gente vai discutir aqui, buscando. Se há evidências de que o que eu acredito não é real, eu preciso conhecê-las. Não, não existe isso. Eu quero simplesmente reforçar o viés da minha bolha. E aí você chega e diz assim, ah, professor, mas não é exatamente isso que você está fazendo? Nós somos católicos, nós vamos defender nossa fé católica. Não, não é isso que nós fazemos. Pelo menos não é isso que eu faço. Não é isso que eu faço. A minha defesa da fé é viver a minha fé. É anunciá-la principalmente com a minha vida. Principalmente com a minha vida. E eu acredito firmemente que esse Deus, infinitamente misericordioso, trino, que manifestou sua misericórdia na criação, na redenção e na santificação, porque ele é trino. Esse Deus ele se revela para quem busca a verdade. Eu não tenho dúvida disso. Busca a verdade. Eu sou católico porque busco a verdade. Não o contrário. Pelo menos a minha história é assim. Não foi o contrário. E aí eu vou trazer aqui para o nosso último bloco um exercício de reflexão e depois nós vamos fazer uma oração, tá? Vamos sair da teoria. Eu vou fazer algumas perguntas que você aí deve refletir, processo de reflexão e verificar. Se você quiser até anotar as suas respostas, para verificar como está o seu exercitar dessa asa da razão. Você só está assistindo esse corte. Esse é um exercício que está no final de uma aula onde eu trouxe a importância da razão, uma das duas asas que elevam a alma humana à contemplação da verdade, segundo São João Paulo II. E aí eu lembro, trazendo isso daqui no exercício, que uma vez eu estava aplicando essa formação chamada E se Deus existisse? Para um grupo de jovens. E os jovens, né, vão para academia e tudo, eu digo, imagina se você tivesse um personal que na hora que ele montasse o seu treino, ele só montasse um treino unilateral. Você só vai treinar à direita. O que você ia achar? Então, todo o exercício que você fosse fazer, vai fazer bíceps, direita, vai fazer supino só com a direita, vai treinar inferiores, vai treinar o leg só com a direita, e não treinar a esquerda. E você ia ficar com esse personal? Eles, claro que não, o que é que vai acontecer com o seu corpo? Ah, meu corpo vai atrofiar. Pois é exatamente isso. Exatamente isso. Podemos dizer isso. Cristãos católicos atrofiados. Duas asas, a fé e a razão. Se as duas não são devidamente exercitadas, treinadas, desenvolvidas, então você se torna um cristão atrofiado. Por isso a importância da formação humana.
Não só a formação doutrinal, espiritual, mas a formação humana. Então, vamos sair da teoria e vamos fazer aqui um exame. Algumas perguntas. Você examina os seus pensamentos e os seus juízos numa posição autocrítica, verificando se há coerência no que você pensa? Com qual frequência você faz esse exercício? Veja, não é duvidar de você, é se autoexaminar. Se autoexaminar. Eu dizia sempre isso muito para os meus alunos. Eu dizia, analisar sempre, opinar nem sempre. Nós temos que ser críticos, mas antes de ser críticos, autocríticos. Sob qual perspectiva estou fazendo essa crítica? Isso é um exercício muito, muito importante. Sob qual perspectiva eu estou fazendo essa crítica? Será que está me faltando coerência? Você faz esse exercício com frequência? Você está atento ao uso das palavras? Busca ser assertivo na sua comunicação? Você busca ser assertivo, usar os termos corretos? Eu estudo muita coisa, eu leio muita coisa. Eu sou professor, então eu tenho, por ofício. Mentira, não é por ofício, já é hábito mesmo. Então eu leio muitas coisas, principalmente com diz respeito a desenvolvimento humano. Uma das coisas que eu gosto de ler para extrair dali elementos de educação comportamental são filosofias de artes marciais. E aí eu fico impressionado. Por exemplo, é muito comum associado às filosofias orientais, por exemplo, o exercício da caligrafia. Caligrafia. É. Então, para muitos artistas marciais, a caligrafia, como você escreve cada palavra. Já numa filosofia clássica ocidental, é justamente a etimologia, o termo dado ao conceito. Isso é lógica pura aristotélica. Isso é como um homem aprende. Então, qual o termo? Não dá um nome às coisas. Isso é Gênesis. Seu Deus criou os animais e levou os homens. O homem deu nome. Você usa a palavra, busca ser assertivo com os outros, na fala e na escuta. Você enriquece o seu vocabulário por leitura? Você enriquece seu vocabulário por leitura? Você lê. Quanto mais você lê, mais você está exercitando a sua razão. Você lê. Ah, professor, depende, né? Nem tudo que se lê, meu amigo, dificilmente você vai encontrar um livro pior do que ficar no Instagram, no TikTok. Dificilmente. Mas você vai ter que procurar muito. Que pelo menos, você está exercitando o seu vocabulário. Não estou dizendo que não existe. Você consegue dialogar com quem pensa diferente de você? Você consegue conviver com visões de mundos e opiniões divergentes? Então não tem logos aí. Não tem razão. Porque
Como é que alguém que segue o Logos encarnado não diferente, distinto, a Logos, não dialoga? Não faz sentido nenhum. Ai, porque eles são perdidos. É sério isso. Imagina se Nosso Senhor tivesse a mesma postura com você, comigo. Você consegue dialogar com quem pensa diferente? Você consegue diferenciar a opinião da pessoa, a análise da pessoa, ou para você, alguém se resume a quem ela vota, a quem ela torce? Sim. Quais verdades do mundo você assimilou sem sequer questionar? Do tipo, cada um com sua verdade, tá tudo certo, o que importa é você ser feliz. Você está se sentindo bem, então tá tudo bem. Ou pior, a humanidade está perdida, não tem jeito. É sério mesmo isso? Eu estava conversando com uma pessoa muito cristã, uma referência para mim assim no cristianismo. Não é católico, mas é cristão, é uma referência. Tem poucos dias isso. E aí eu cheguei e falei: hoje a gente vive uma sociedade que é misantrópica, é um ódio à humanidade. Humanidade! Está no fim, a humanidade! Eu digo, pô, se isso é verdade, então Deus é um grande fracassado. Ela regalou os olhos assim, do tipo, eu nunca tinha pensado nisso. Porque nós mesmos, nós católicos, nós cristãos, sucumbimos nisso. A humanidade, o homem. O homem é a obra-prima de Deus. Decaída é verdade. Mas aqui que vem dizer, ó pecado que justifica tão abundante graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Existe um projeto de Deus. E a humanidade, eu, você, o homem, é uma obra-prima de Deus. Esse é o momento que os que não têm fé, cristãos, podem dizer, então, professor, realmente seu Deus é um fracassado. Quem não tem fé pode olhar para mim e dizer isso. Ah, o homem é a obra-prima do seu Deus, ele é um fracassado. Seu Deus é um fracassado. E tudo bem, uma pessoa que não tem fé em Deus, materialista, que tem uma visão materialista da realidade, pensar assim. Tudo bem, entre aspas, tá? É compreensível. O que não é você, católico, eu, católico. Você, cristão, eu, cristão. Sua fé, ela é uma fé viva, que tem consequências na vida, ou são crenças baseadas em sensações, experiências, bem-estar ou costumes que você, de forma cômoda, se acostumou a fazer. Quer ver uma coisa? Eucaristia. Lembro uma vez que um aluno chegou para mim e disse: você está atacando a minha fé. Eu digo: eu? Qual é a sua fé? Ele disse: eu sou católico. Eu disse: eu também. E eu dando aula com os textos católicos aqui, porque eu dava aula online, né? Lembro que até esse livro eu estava lendo ele ficava bem ali naquela posição. Eu dizia: você está vendo isso aqui? Aí eu apontava o catecismo ali.
Eu li aos 14 anos. Quando foi que eu ataquei a sua fé, que é a minha também? Se você falou que a Eucaristia é um absurdo, logicamente é. Um absurdo maior é eu, vamos falar isso na próxima aula, um absurdo maior sou eu, católico, os cristãos protestantes nem tanto, mas eu, católico, você, católico, que acredita que Deus se faz pão na tua mão todo domingo. E é só acontecer uma coisinha que você já está arrancando os cabelos. Você acredita mesmo nisso? Você entende o que você professa como fé? Isso é um absurdo. Deus Todo-Poderoso, Onipotente, o ato puro, que é trino, envia o Logos, segunda pessoa da Trindade, que se faz homem, já é um absurdo. Sendo homem, ele vem ser rei? Ele vem ser imperador? Não, não, não. Morte de cruz, já é outro absurdo, morte de maldito. Tendo morrido, esse Deus, que assumiu a natureza humana, que já é um mistério, outro absurdo, ele ressuscita e envia o seu Espírito para nos santificar. E pela graça desse mesmo Espírito, ele nos deixa os sacramentos. Dentre eles, o sacramento principal, o ponto central da vida litúrgica e da vida do católico, é a Eucaristia. Está entendendo? Quer dizer, tem crentes como judeus que acreditam que Deus abriu o mar vermelho. E ele abriu. Esse que abriu o mar vermelho está na palma da minha mão, no pedaço de pão. É isso que eu acredito. Deu um vento na barquinha. Já estou eu lá. Então sua fé é viva. Sua fé, ela realmente reflete a sua razão. É uma águia aqui, ó. Você é uma águia aqui, ó. Ou você é uma ave débil com a asa quebrada, exposta no ninho ou no chão, não consegue voar, a não ser em voos em círculos. Essa é a sua fé, se resume a voos, tentativas de voos em círculos. Uma ave com a asa quebrada voando em círculos. Você vive sua fé na plenitude, na busca plena da contemplação. Essa palavra eu nem explorei ela, você só está assistindo um corte, que são exercícios, perguntas, que é a última parte da aula, onde eu citei na fundamentação o início da carta encíclica de São João Paulo II, que ele fala na contemplação da verdade. Mais do que entendimento, é contemplar a verdade. E aí a sétima e última pergunta é: o quanto, de fato, você busca e anseia pela sua verdade de forma prática no dia a dia? Você busca a verdade das pequenas às grandes coisas, a verdade dos fatos, a verdade das relações, a verdade sobre a natureza, a verdade sobre os outros, a verdade sobre si, a verdade que nos transcende. Você busca isso, você deseja, você ama a verdade. Você comunga com a verdade. Então, são reflexões para você fazer uma autoanálise de como é que está a sua vivência desse logos, dessa faculdade humana que Deus colocou no homem de buscar, desejar, buscar a verdade das coisas. Vamos agora, então, fazer um momento de oração aqui, clamar ao Espírito Santo
que nos ajude e nos traga, de fato, essa graça. Essa graça, porque ainda que seja a formação humana, ainda que seja a ação do homem, ainda que seja desenvolvimento humano, nada podemos, nada somos sem a ação misericordiosa de Deus. Te convidar agora a você sentar, se puder, fechar seus olhos, se concentre na sua respiração, sinta os seus pés no chão, concentre na sua respiração, enquanto eu faço essa oração. Veni Creator Espírito, mentes tuorum visita, in ple superna gratia, que tu creaste pectora. Qui diceris Paraclitus, Domus Dei Altissimi, fons vivus ignis caritas, Spiritualis uncium. Tu septi formis munere, dextre Dei tu digibus, turite promissus patris, sed mone editans futura. Accendei lumen sensibus, infud amorem cordibus, infirma nostris corporis, virtute firmans perpeti. Ostem revelas longius, facteque dones protinos, ductore si te previo, vitemo omne noximo. Petesci amus da patrem, nos camus atque filium, te uque spiritum, credamus omni tempore. Vem, Espírito Criador. Amém. Antes de terminar, quero te pedir uma coisa, só uma coisa. Vale nos comentários e escreve. Você precisa retornar à boa razão? Qual ponto que te traz essa evidência, se você precisa ou não retornar à boa razão? Em quê? O que te chamou a atenção nessa nossa aula? Seja bem específico. Eu farei questão de ler o seu comentário e te responder. Na terça-feira que vem, vamos trazer aqui mais um tema dessa linha de formação, e se Deus existisse, e já vai ser justamente essa pergunta. E se Deus existisse? Te espero na próxima terça, às 8 horas. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Te aguardo no próximo encontro, numa próxima aula. Um grande abraço.